Fala, filha do rei, tudo bem? Eu espero que sim. Então, eu quero ter um encontro com você agora sobre um assunto muito especial. Quando a mente se vira contra nós, o que fazer? Na verdade, esse encontro de hoje, ele tem a ver sobre como romper com pensamentos depreciativos, ou melhor, autodepreciativos, ou melhor, destrutivos, entendeu? A nossa sessão terapêutica de hoje será sobre esse assunto. E, gente, é sessão terapêutica, é educação emocional, é viver na prática, exercícios para viver na prática, é isso aí. Os nossos encontros é para isso, para que você tenha acesso, ok? A pequenos detalhes, claro. Entenda, tudo tem a ver com educação emocional. E eu quero que você, por favor, se inscreva nesse canal, manda para as amigas, para os amigos que precisam dessa informação também. Ajuda o canal a crescer, por favor. Comenta aqui, ok? A sua evolução, como tem dado efeito, mas entenda, cada sessão terapêutica dessa pode ajudar você a desenvolver uma melhor versão de si, ok? Vamos lá, então. E agora, eu quero dizer para você aquilo que eu sempre gosto de iniciar. Respira fundo. É isso aí, respira fundo e devagar. Seja muito bem-vindo à nossa sessão terapêutica guiada de hoje. Hoje vamos mergulhar naquele território silencioso, onde a mente às vezes vira contra nós. Era para ser contra, era para ser a favor, né? Mas às vezes acaba se tornando um vilão em nossa vida. Vamos falar sobre pensamentos autodestrutivos, aqueles pensamentos que diminuem, que sabotam e nos fazem acreditar que existe algo errado com quem somos, ok? Isso acaba gerando emoções, comportamentos, gerando certas enfermidades em nós, ok? E eu já quero começar te dizendo o seguinte, algo extremamente importante. Esses pensamentos que eu acabei de comentar, eles não nasceram com você. Foi ao longo da vida, viu? Eles foram aprendidos ao longo da vida. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser ressignificado. Olha a palavra, ressignificado, certo? Então, querido, foi aprendido, tua mãe ficou gritando, menina feia, te ajeita. Tua mãe ficou gritando assim contigo? Ressignifica isso. Essa fala é dela, não é sua. Não precisa carregar essa tralha com você, ok? Percebeu como essa sessão vai ser profunda? Continua comigo, vamos nessa. O objetivo da nossa live de hoje é entender de onde vêm esses pensamentos, olhando pela psicanálise, compreender como eles tornam um padrão segundo a ciência e, além disso, aprender como substituí-los de forma saudável, né, de acordo com a psicologia positiva. Você sabe que eu tenho especialização em psicologia positiva, né, gente? Eu sou apaixonada por essa área, ok? Mas eu sou psicanalista, viu? Sou terapeuta cristã. E no final, o objetivo dessa sessão é você experimentar na prática, né, espiritual e terapêutica, como libertar a mente e fortalecer seu coração, certo? Esses são os nossos objetivos. Vamos lá para o primeiro bloco. O primeiro bloco é a origem silenciosa dos pensamentos destrutivos. Para começar, eu quero que você pense nas vozes que vivem dentro da sua mente. Lembre-se, para essa sessão você precisa ter um caderninho, viu? Porque não adianta você só me ouvir. Aí na terapia, o importante é você desenvolver como aplicar em sua vida, ok? Então, cadê seu caderninho de cura? Pega ele aí, por favor. Vamos desenvolver a cura. Pega lá o caderninho. Muito bem. Para começar, entenda, você vai ter que pensar nas vozes que vivem dentro da sua mente. Que vozes são essas? Quais são essas vozes? Muitas delas não são suas, são vozes internalizadas, ok? Às vezes vem de pais, muitos críticos, ok? Aquela crítica do pai, da mãe, do vô, do tio. Talvez eu estou falando com alguém aqui que foi criado, talvez não foi com os pais, né? Mas com quem você foi criado. Ou de um ambiente caótico. Talvez você viveu num ambiente que vivia muita briga, um ambiente totalmente uma bagunça.
Aí também, onde você precisou crescer rápido ali. Teve que amadurecer muito rápido. Aquela criança nem teve tempo de brincar. Ou da falta de validação emocional também. Quando ninguém dizia, estou aqui, você consegue, você importa. Pelo contrário, dizia coisas opostas, né? Antagônicas. Dizia, na verdade, não tinha ninguém para dizer estar aqui. Você se sentia completamente insegura, às vezes ficava sozinha em casa, sozinho, tinha que resolver tudo sozinho. Você às vezes era a irmã mais velha, a mãe nova ali na casa. Eu tô falando para vários tipos de familiares, então por isso que eu tô tentando incluir ao máximo, ok? E talvez não tinha ninguém para dizer assim, ó, você consegue. Pelo contrário, era sempre frases opostas, dizendo assim, você é incapaz, você não faz nada. Ok? Você importa. Talvez você nunca nem ouviu isso, né? Mas estou falando para um jovem aqui. Na psicanálise chamamos isso de superego, aquela parte da mente que cria regras, exigências e expectativas. Entendeu? Então, talvez você está aí criando regras, exigências, expectativas que não era para estar mais nesse lugar, ok? Não era para estar porque são corrosivas, tóxicas, destrutivas, ok? Quando esse superego é rígido demais, ele estabelece padrões impossíveis de alcançar, entendeu? E a consequência disso é uma autocobrança, ok? Exaustiva até. Uma sensação permanente de inadequação, pensamentos autodepreciativos, acaba. Eles não surgem porque você é fraco ou incapaz. Eles são, na verdade, heranças emocionais lá do passado que você, entendeu? Carregou até hoje. Ficou lá no, no baúzinho, eu ia dizer cofrinho, gente, mas no baúzinho, e aí já viu, né? Então, por favor, chega de carregar aquilo que não serve, né, gente? Isso é muito importante. Então, a consequência disso é o quê? É uma sensação permanente de inadequação, de incompetência, de incapacidade, né? Entenda isso. Eles são, na verdade, heranças emocionais, é algo que você está carregando e que. Imagina só, se alguém, né? Se alguém der como herança fezes, essa pessoa que recebeu isso de herança é obrigada a carregar isso? É obrigada a aceitar isso? A gente aceita o que é bom, gente. Ninguém aceita o que é ruim. Pensou comigo? Ok? Eu quero que você entenda essa seguinte frase: nem todo pensamento que dói é verdade. Mas todo pensamento que dói tem uma história. Escreve ela aí, pelo amor de Deus, gente. Escreve ela que ela é tremenda. Digita ela aí para mim, para eu vir depois olhar, ver que você assistiu aqui. Nem todo pensamento que dói é verdade, mas todo pensamento que dói tem uma história. Gente, isso é muito profundo, é muito tremendo. Você percebe o quanto isso pode afetar a sua vida? Escreve ela no seu caderno de cura. Isso é muito profundo, porque quando você entende isso, você começa a entender que história foi essa que fez esse pensamento criar tanto espaço, tanta autoridade na sua vida, ok? Certo? Escreve aí, escreve, pensa em algumas histórias que você pode estar comentando. Pode dar um pause nesse vídeo, continuar a assistir depois que escrever, ok? Mas não esqueça, essa sessão só funciona se você tiver o seu caderninho de cura, ok? Só pensamentos ajudam pouquíssimo, mas eu quero mesmo que você faça esse momento de cura com você mesma, ok? A ciência ela explica o ciclo da neuroquímica da autodepreciação. Olha só, agora nós vamos olhar aqui o que, que a ciência da mente comenta. Todos nós de acordo com o raciocínio, né, de acordo com os estudos, todos nós carregamos um mecanismo chamado viés de negatividade. Viés de negatividade. O cérebro ele é programado para prestar mais atenção ao que ameaça,
do que ao que conforta, entendeu? Então, o seu cérebro está programado para se proteger, entendeu? Ele quer sempre se proteger. Então, aquilo que ameaça, ele, opa, entendeu? Por isso, um elogio some rápido. As pessoas geralmente não é comum as pessoas lembrarem de elogios, né? Mas uma crítica, se alguém te critica, ela fica ecoando na sua cabeça por dias, por dias. Porque, gente, é aquilo que eu falei lá, o pensamento dói, né? Então, presta atenção o quanto isso tem efeito na sua mente e na sua vida, entendeu? Entenda bem que o cérebro, ele repete o que é familiar, não o que faz bem, ok? O seu cérebro repete o que é familiar, não o que faz bem. Se você for exposto há anos, por muito tempo, décadas, você escolhe. Se você for exposto a críticas, rejeições, a comparações, o cérebro ele vai tentar repetir esse padrão, ok? Porque é o que ele conhece, ok? Então, presta atenção, talvez você está nesse ciclo aí por causa dessa exposição, ok? Então, cuidado, observe, se analise, a autoanálise é fantástica, o autoconhecimento é fantástico, gente, ok? Observe em que você foi exposto, que tipo de crítica, que tipo de rejeições, que tipo de comparações, o seu cérebro acabou aí repetindo, né? Quando estamos estressados, o cortisol, o hormônio do estresse, ok? O cortisol. Eu geralmente falo assim, cortisol, gente, porque como eu, assim, tenho um carinho especial pelo espanhol, aí o S eu pronuncio como se fosse com C cedilha. O cortisol, né, o hormônio do estresse, ele altera a memória, a percepção, a atenção, viu só? Ou seja, você começa a enxergar a si mesmo através de uma lente, e essa lente, ela é distorcida, ok? Mas acaba dura, no caso, né? Do que a realidade, ou seja, é uma mente tão distorcida que ela acaba se tornando mais dura do que a realidade. É doloroso demais, gente. Como é interessante a ciência ver tudo isso, ok? Você começa a enxergar a si através de uma lente distorcida, tão distorcida que ela é mais dura do que a realidade. E aí, pô, daí o sofrimento, daí as crenças limitantes, entendeu? Ok? Aquelas crenças. Eu gosto de dizer muito esse negócio de crença limitante. Porque são aquelas crenças que nos bloqueiam do sucesso. São verdades que não são verdades. Entendeu? É aquela verdade absoluta sua. Uma falsa realidade que você criou. E é aí que a gente tem que fazer a autoanálise, descobrir que falsas verdades são essas que têm afetado tanto a nossa vida. Mas aqui vem a boa notícia. Micromudanças repetidas diariamente, alteram conexões neurais. Que ciência! Olha o que a ciência descobriu. Olha que tremendo para você. Ou seja, querido, repita micromudanças, para que assim as conexões se alterem, os pensamentos e as crenças limitantes sejam alteradas, o ciclo deixe de repetir, ok? Olha que tremendo. Pequenos passos criam novos caminhos. Escreve essa frase aí para mim. Eu quero ver que você chegou até aqui. Pequenos passos criam novos caminhos. Eu quero fazer uma aplicação aqui com você. Você sabe que nossa sessão terapia, ela é assim, né? Você escrevendo, é você se conhecendo, é você dando um pause no vídeo, mas tem alguns movimentos práticos aqui também. A técnica dos 10 segundos, ok? Presta atenção. Percebeu um pensamento autodepreciativo? Percebeu? Já descobriu, até anotou na agenda? Ok? No seu caderninho de cura? A técnica que você vai usar quando vier esse pensamento autodepreciativo na sua cabeça, você vai pausar 10 segundos. Você vai respirar fundo. E você, depois que respirar esses 10 segundos, você vai perguntar: isso é um fato ou é medo? Meu cachorro tá aqui. Talvez vai aparecer alguns sons, viu, gente? E aí, gente, você depois que respirar, você vai
Isso é um fato ou é medo? Hein? Será se esses pensamentos são reais? Ou é apenas o meu medo de alguma coisa que está fazendo eu pensar isso? Entendeu? Certo? Essa pergunta sozinha já começa a reprogramar o seu cérebro. Você vê o poder de uma pergunta, não é? O poder de uma pergunta. Isso é verdade? Ou eu estou apenas com medo? Certo? Tem esse hábito. Coloca essa pergunta aí na lista, coloca ela sempre num caderninho, num local que você sempre vê, para você sempre lembrar dessa pergunta no seu dia a dia. Porque, às vezes a gente esquece de olhar o caderninho de cura, né? E só vem aqui na sessão, mas tem esse hábito, viu? De escrever até ao redor, lugares específicos, ok? O bloco 3, que a gente vai estudar aí, que a psicologia positiva ela fala. Na verdade, ela ensina sobre a reprogramação com perguntas. Agora eu acabei de dar uma pergunta para vocês. Agora a gente vai ir mais a fundo nesse sentido. Em vez de tentar substituir pensamentos negativos por frases positivas que você nem acredita, faça as perguntas que abrem espaço interno. Pergunte: o que esse pensamento está tentando me proteger? Que evidências reais existem contra essa crítica? Hum? Hã? Além disso, o que eu diria ou faria por alguém que amo se eu estivesse sentindo exatamente isso? Às vezes a gente aconselhar outro é mais fácil, então talvez você está precisando de um conselho e tudo, que tal? Como se você tivesse assim, se fosse fulano, se fosse minha irmã passando por essa situação, o que eu aconselharia para ela? Ok? Certo? Quando fazemos perguntas, o cérebro ele sai do modo automático e entra no modo consciente. E isso é bom para você. Ele deixa de atacar e começa a elaborar, ok? Lembre-se, ele gosta de se proteger de ameaças. Então, qualquer coisa pode ser uma ameaça sem você perceber, uma crítica, um comentário, e aí o seu cérebro ele está ali, ó, vai tentar atacar de alguma forma. Mas quando você pergunta e coloca aquela crítica, aquele comentário no lugar, aí seu cérebro vai elaborar, vai começar a trabalhar de outra forma, ok? Bloco 4, fé e espiritualidade. Gente, vocês sabem que eu sou terapeuta cristã, então, agora deixa eu trazer uma luz espiritual para essa conversa, para você. A Bíblia diz que a verdade liberta. E muitas vezes o que nos prende não é a realidade, é a mentira emocional que carregamos desde a infância. Descubra quais são essas mentiras para você ser livre. Deus quer te ver feliz. E olha, para Deus você é linda, você é preciosa, você é precioso, você é lindo. Deus não nos chama para pensar pequeno sobre nós, porque Ele pensa grande de nós. Então, não faz sentido. Não faz sentido. Deus é o Pai, Criador, amoroso, ter pensamentos autodepreciativos. Ou melhor, depreciativos sobre você. Não nos cria para vivermos presos em pensamentos destrutivos. Deus não nos cria para isso. No Salmo 139 diz: de forma assombrosa e maravilhosa fui feito. Essa não é uma frase espiritualizada, é uma verdade sobre a sua identidade, ok? E eu quero, gente, fechar aqui com vocês. Ai, se você puder, coloca a mão no peito, vai. Respire fundo. Repita comigo. Já sabia que era o repita comigo, né? Se você não conhece o nosso canal, a gente tem sempre esse hábito. Repita comigo. Em voz baixa, só na sua mente, se você quiser. Eu não sou inimigo de mim mesmo. Eu estou aprendendo a me tratar com verdade e gentileza. Agora eu quero que você, depois de ter esse momento, quero que você abra o seu diário e responda essas 3 perguntas. Por favor, responda elas. Qual pensamento autodepreciativo mais aparece para mim? De onde ele pode ter vindo? Qual é a verdade que eu escolho acreditar a partir de hoje? Ok? Lembre-se,
o seu caderninho de cura é importante nesse processo, ok? Obrigada por estar aqui, obrigada por se permitir olhar para dentro, ok? Que a sua mente aprenda pouco a pouco e assim você possa ser um lugar seguro para você mesmo. Ai, gente, é tudo que eu mais quero. Envia essa sessão para algum amigo, para alguém especial, ok? Porque a gente, quando é curada, a gente quer curar os outros também, né? Automático, ok? E, por favor, não se esqueça que você é uma bênção, você é filha do rei. Não se esqueça disso, ok? Se inscreve no canal, comenta, manda para um amigo e vamos juntos, porque terapia é cura, hein?